Olá, hoje eu tô gravando um vídeo muito especial, foi um pedido da Vi e eu achei o tema muito interessante, que foi falar como que a pessoa deve se preparar para poder receber a sua bênção patriarcal. Se você chegou nesse canal agora ou se você já é inscrito e você não faz a mínima ideia do que eu estou falando, nós membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias temos a oportunidade de tirar a nossa bênção patriarcal. Em resumo, a igreja ela tem um homem que é chamado e apoiado, e esse homem tem o chamado na igreja de patriarca, e ele tem autoridade, né, tem as chaves e autoridade para poder impor as mãos sobre nossas cabeças e aí proferir a nossa bênção patriarcal. A bênção patriarcal é como se fosse meio que um guia. A bênção patriarcal ela fala muito sobre você, ela diz muito sobre você e sobre o seu relacionamento com o Pai Celestial. Então, resumidamente, é basicamente isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou adorar responder vocês, e tudo que eu souber mesmo, eu faço questão de responder a todos vocês. Então eu vou falar um pouco, Vi, você que me fez esse pedido, eu achei muito interessante esse tema, porque muitas pessoas querem tirar a bênção patriarcal por curiosidade. Eu acho que a bênção patriarcal é algo que ela não vai mudar, independente se você tira assim no início da adolescência ou se você tira quando é adulto, não vai fazer diferença, ela não vai mudar. A sua bênção ela é uma só, ela é única. O que vai mudar é que se você tira muito jovem, você não tem a maturidade para poder interpretar tudo que vem escrito nela. E quando você já tem uma certa idade, você tem a maturidade para entender e até mesmo para cumprir as coisas que estão escritas na sua bênção. Normalmente, bênção patriarcal, ela diz muito sobre você, porque ela te fala como que foi sua vida na pré-existência, ela te fala a qual tribo você pertence, e ela também contém promessas que o Senhor tem reservado para você, caso você seja obediente e cumpra com todas as coisas que vêm escritas ali. Quando você vai receber a bênção patriarcal, normalmente o patriarca ele te orienta que a bênção ela não é um segredo, não é segredo, mas é sagrado. Então assim, você não deve sair aí publicando, lendo ela para Deus e o mundo, contando para todo mundo. Normalmente o patriarca ele fala que quem pode ver a bênção patriarcal, no caso a mãe ver dos filhos, e se eu não estou enganada, o marido ver da mulher e vice-versa. Então é muito importante que vocês meio que tenham um sigilo da sua bênção, sabe? Como eu falei, não é segredo, mas é algo muito sagrado. A bênção ela contém conselhos, ela contém assim muitas coisas que vão meio que te direcionar em certos momentos da sua vida. Quando você tira a bênção patriarcal, o patriarca ele autoriza, no caso, meu filho foi tirar a bênção patriarcal antes de ir pra missão. Ele não quis tirar antes, mas aconselharam ele a tirar antes dele ir pra missão. Aí o patriarca autorizou eu entrar porque eu sou mãe dele, mas normalmente namorada não pode, amigos não pode, só podem os pais, ou se a pessoa for casado também pode, porque eu já conheci uma pessoa que assistiu a bênção patriarcal do marido. Outras pessoas não podem participar desse momento, é um momento assim muito íntimo, é um momento assim de muita reverência, e como eu falei anteriormente, não é segredo, mas é sagrado. A melhor maneira que você pode fazer para se preparar, para receber sua bênção patriarcal, primeiro de tudo é você realmente orar e perguntar ao Senhor se você está preparado, se esse é o momento, ou se você... Para você receber a bênção patriarcal, você passa por uma entrevista com o bispo, assim como você passa quando você vai pegar recomendação para ir ao templo, e quando você vai fazer tanto investiduras próprias quanto batistério ou qualquer outra coisa. Você tem que passar por uma entrevista e receber a recomendação da bênção patriarcal. Então eu acredito, essa informação eu não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que somente membros que estejam ativos na igreja, que estejam realmente frequentando todas as coisas, que conseguem essa recomendação para poder tirar a bênção patriarcal. Quando você vai pedir para tirar a bênção patriarcal, o bispo ele pode dizer se você está preparado ou não, se você está maduro o suficiente ou não para tirar a sua bênção. Pode acontecer de você querer tirar e ele falar, não, agora não é o momento. E aí você tem que entender, tem que respeitar, porque o bispo é chamado por Deus, então ele pode ter essa revelação para você. Aí é importante, então, antes de marcar, você ter uma prévia, assim, com o bispo, ter uma conversa, falar que você tem um desejo de receber sua bênção patriarcal. O meu filho recebeu antes de ir pra missão, e a minha filha Giovana, ela não tirou a bênção patriarcal dela ainda. Porém, em uma conferência que nós fomos, o patriarca parou ela na capela, do nada, aleatoriamente, e falou pra ela tirar a bênção patriarcal dela. Falou que ela precisa tirar, e ela não queria tirar, ela falou que não estava preparada, que ela acha que ela não era madura,
madura, mas ele insistiu, falou pra ela tirar. Só que isso foi antes da pandemia, a gente chegou a ligar e marcar com ele, mas como teve a pandemia e nada da igreja tá funcionando, ela ainda não tirou a dela, mas o nome dela já tá lá com o patriarca. Então quando tudo isso acabar e quando ele achar que tá na hora, ele vai chamar ela pra tirar a bênção dela. No meu caso, eu tirei a minha bênção um pouco antes de me mudar de Minas Gerais pra São Paulo. E naquela época eu tinha algumas decisões importantes pra tomar na minha vida e eu tava muito indecisa, e a minha bênção me ajudou muito a tomar as decisões que eu estava pretendendo tomar, porque inclusive uma das decisões que eu tomei, ela veio na minha bênção patriarcal, e quando eu vi eu fiquei assim, chocada, e aquilo foi a resposta que eu precisava para tomar a minha decisão. Então, como eu disse, a bênção patriarcal, ela vem com promessas, ela vem falando muito sobre você. Então você precisa realmente orar, estudar bastante as escrituras. Eu acho interessante você pesquisar a respeito disso, a respeito do tema bênção patriarcal, discurso, você realmente se preparar, assim como a gente se prepara para conferências, assim como a gente se prepara para coisas que são importantes na nossa vida no evangelho. Eu acho legal também você conversar com pessoas próximas que já tiraram a bênção patriarcal. Não perguntar o que está escrito na bênção delas, mas perguntar como elas se prepararam, perguntar como elas se sentiram, qual o sentimento que elas tiveram no momento que estavam tirando a bênção. Normalmente o patriarca, quando está falando, né, todas as coisas da bênção, né, ele impõe as mãos sobre sua cabeça, e naquele momento é como se fosse o Senhor falando pra você. E ele grava num gravadorzinho pra depois transcrever e você receber a bênção patriarcal impressa. Então é um momento assim muito forte. Eu lembro que a bênção patriarcal do meu filho, eu tava lá ouvindo e teve um momento que eu tomei até um susto, que eu falei, gente, quanta coisa que ele tá falando do meu filho. Eu acho que eu não tava nem preparada. Eu falei, gente, eu não tô preparada pra ser mãe desse menino não, porque a bênção dele é muito bonita. A minha bênção, eu confesso que eu tinha outra perspectiva, porque eu conheci uma pessoa que falou assim, na minha bênção patriarcal falava que eu ia ter muitas posses. Eu achei que eu ia chegar lá e ia falar que eu ia ganhar na Mega Sena. Gente, a cabeça da pessoa. E a minha bênção patriarcal não fala nada disso. Então assim, lá não é, como se diz, a previsão do futuro, mas tem promessas. É diferente, não é tipo você ir numa cartomante e ela prevê o seu futuro, não. Lá tem algumas promessas que o Senhor tem pra sua vida, que se você for diligente, obediente, guardar os mandamentos, estiver firme no evangelho, aquelas promessas irão se cumprir. Outra coisa que é muito importante você também saber, que não quer dizer que todas as promessas da sua bênção vai se cumprir nesse tempo. Algumas promessas podem ser cumpridas só na eternidade. Não se apegue a isso. Então, se lá estiver falando alguma coisa e você pensar assim, mas isso nunca vai acontecer, pode não acontecer nesse tempo, pode acontecer em outro tempo. Então é a vontade do Senhor. Vai acontecer, mas no tempo do Senhor, na vontade do Senhor. Eu acho muito legal você ter essa maturidade, você ter essa consciência antes de tirar sua bênção patriarcal, porque a gente fica empolgada, a gente fica curioso, mas às vezes fala algo lá que não vai acontecer de imediato. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho uma amiga que comentou que na bênção patriarcal dela fala de filhos, porém ela não pode ter filhos. Então ela não sabe, né? Será que vai acontecer um milagre, eu vou ter filho agora? Ou pode ser que ela não tenha filhos aqui, mas ela tenha filhos no reino celestial. Então são coisas que não tem como a gente prever quando vai acontecer. A bênção patriarcal nos ajuda muito. Quando meu filho chegou na missão, ele passou muita dificuldade e teve um momento que ele estava muito chateado e eu mandei a bênção patriarcal para ele, mandei a cópia. E quando ela chegou, ele leu e depois ele falou para mim que ajudou muito, porque fez ele lembrar quem ele é, fez ele lembrar as promessas que o Senhor tem para a vida dele, e aquilo deu um ânimo para ele. Ele chegou até a pensar assim no iniciozinho, desistir, voltar para casa, mas aí quando ele leu a bênção dele, ele falou, não, eu não vou voltar, eu tenho que ficar, eu tenho que cumprir todas as promessas que eu fiz pro Senhor, para que ele possa cumprir todas as promessas comigo. Então é basicamente isso. Eu acho que você precisa sim tirar a sua bênção patriarcal em algum momento da sua vida, porque ela vai te ajudar a lembrar quem você é, a lembrar as promessas que o Senhor tem pra sua vida, mas faça isso quando você se sentir maduro, faça isso quando você achar que está realmente preparado, porque pode ser que lá falem coisas que você não é que não esteja preparado para ouvir, mas assim, às vezes coisas que vai demorar a acontecer, e pra você não ficar muito ansioso, é bom se preparar mesmo.
mesmo. Sempre converse com seu bispo, sempre se oriente, se aconselhe com ele, que ele vai poder dizer se você tá no momento bom ou não. E outra coisa importante também que você tem que saber, que mesmo se você conversar com seu bispo hoje e ele te der a recomendação hoje, não quer dizer que você vai tirar sua bênção amanhã. Muitos lugares, às vezes, tem filas enormes de pessoas esperando para tirar a bênção patriarcal, e normalmente o patriarca dá preferência para jovens que estão indo para a missão. Então eu acredito que você pode fazer a entrevista hoje, você vai ligar pro patriarca, vai dar seu nome, sua ala, mas vai depender da ordem de espera dele. E às vezes, por inspiração, pode até ser que ele chame uma pessoa na frente da outra, mas isso aí é algo que não tem como a gente saber. Então você pode quanto antes conversar com seu bispo, você pode quanto antes marcar a entrevista e pedir a sua recomendação para a bênção patriarcal, porque aí só o Senhor sabe quando que você vai conseguir ser chamado. E eu espero que eu tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, como eu disse. E Vi, muito obrigada pela sugestão de vídeo, eu achei um tema bem legal. E esse foi o vídeo de hoje, e qualquer dúvida deixa aqui embaixo. Um grande super beijo e até a próxima. Tchau!